Boa noite. Acho que tem um retorno aí. Boa noite, então. Sejam bem-vindos a quem pode estar, então, presencialmente aqui na sessão. E boa noite também a quem não pode está online conosco. Queria agradecer ao convite para estar aqui, animando aqui a conversa com o Vocês Pablo. podiam aumentar o áudio que eu não estou ouvindo direito? O áudio está muito ruim. Vou chegar mais perto aqui, tá bom? Aumenta o áudio, está muito baixo. Não, eu acho que a gente não consegue fazer melhor aqui agora, não. Tá? Bom, estou tentando. Há 15 dias atrás, então, nós tivemos um encontro onde Marcela e Jordan deram início na disciplina do comentário, aqui pelo Seminário de Formação Permanente 2023, um comentário sobre o texto Clínica Irônica de Millet, que está no livro Matemas 1, editado pela Zaha. E hoje, dando continuidade, então, Pablo Salsi e Luiz Felipe Monteiro vão trazer também as suas contribuições sobre o tema. Então, de início, já vou passar a palavra, então, a Pablo, na sequência, Luiz Felipe, e aí nós podemos conversar. Um detalhe que eu acho que é interessante assim, situar vocês, tanto quem está acompanhando a gente online, como quem está aqui, que essa atividade que a gente está fazendo, da disciplina do comentário em torno do Clínica Irônica, ela já é parte de uma preparação que a gente está dando início em vista do Congresso da Associação Mundial de Psicanálise, que vai acontecer em 2024, cujo tema é Todo Mundo é Louco, Todo Mundo Delira. Então, a ideia da gente tomar também esse texto é visando a preparação que a gente vai ter ao longo do ano, também para o Congresso da MP do ano que vem. Então, de alguma forma, situar também as razões aí do trabalho. Está carregado, né? Boa noite. Presenciais e virtuais. Sim. Primero, destacar a honra de estar compartilhando a mesa e a sala com dois flamantes membros da Seção Bahia e da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise, Marcelo Maguinelli e Daniela Araújo. Prazer estar com vocês aqui. E a primeira atividade de Marcelo como membro, colega da escola. Então, é uma honra estar aqui. Segundo ponto, hoje é realmente uma noite irônica, porque quando fui salvar o texto da apresentação, depois de 2 horas hoje de trabalhar e formatar o texto, conseguir darle uma forma, fui fechá-lo para enviá-lo para Marcelo e o perdi. Não salvei o texto. Então, estou com um texto anterior, todo literalmente esquizofrênico aqui na minha frente, e então vou tentar recuperar o trabalho que eu fiz de elaboração desse texto, que foi apoiado em alguns outros, por isso a fragmentação. Mas vamos lá, vamos ver o que vai sair. E falando de ironia, o texto de Millet, a proposta de Millet, de uma clínica irônica, ou melhor, uma clínica universal do delírio, como fundamento e contraponto de uma clínica diferencial da psicose, do diferencial onde estávamos a universal, essa proposta já
me parece que es irónica por sí. Y reafirmado, me parece que cuando Jordan, na presentación anterior, colocó a Clínica Universal da normalidade, me pasa a idea que seguía a mesma linha de ironía, o que me ficou uma das coisas da apresentação última. E eu vou recuperar o que chamo axiomas desse texto de Miller, porque me parece que eu os tomo como axiomas porque são como os princípios que nos orientam no que a gente chama hoje a clínica do real. O primeiro, por mais que a gente repita, vale a pena entrar um pouco porque para mim são como axiomas. Quando diz que todos os nossos discursos não passam de defesa contra o real. Junto com isto, que todo mundo é louco, isto é delirante. Ironia lacaniana também. Junto com este ponto de que todos os discursos não passam de defesa, temos o sujeito esquizofrênico, que aparece como sin defensa perante ese real como imposible de soportar. O que é o real aqui? O que para a gente é realmente impossível de suportar. Então, nossa bússola aí é estar sem defesas perante esse insuportável. E aí ele vai dizer que precisamos, então, alcançar o que ele chama essa ironia infernal do esquizofrênico, ou nos colocarmos em seu ponto de vista, que significaria não ter condições de se defender do real com o simbólico, porque o simbólico é real para ele. Então, não tem a ferramenta do simbólico para se defender desse insuportável. O terceiro ponto, porque diferente do que aprendimos com Lacan, que a palavra mata a coisa, nessa dimensão, a palavra é a coisa, é outro ponto que tomo como axioma. E outro ponto mais, que a psicose seria essa estrutura na qual o objeto não está perdido, justamente por esta função de que a palavra não mata a coisa. Na medida em que o objeto não está perdido, o grande outro também não se separa do gozo, como tal. Então, um quinto ponto, que o esquizofrênico não tem um grande outro, senão além da própria língua. A partir disto que te trago, é a própria língua que encarna o outro para o esquizofrênico. Seu ponto de vista. Estos princípios. E trago um ponto para avançar um pouquinho na distinção entre o que é a ironia como retórica ou como aplicação irônica do que seria a posição irônica ou a prática irônica do esquizofrênico. Se não é exatamente a mesma coisa a aplicação retórica da ironia, da posição ou da prática irônica do esquizofrênico. Qual seria um ponto o ponto em comum é que vale tanto para a clínica que a gente aponta, que é a clínica do delírio universal, como o esquizofrênico, é o fato de que não tem um referente, se o referente está vazio. A partir disso, toda invenção cai na dimensão do delírio. No caminho de Freud, tudo se reduz a um sonho.
Isso que podemos dizer que tem em comum. Agora, há uma diferença da aplicação irônica do sujeito esquizofrênico, onde a ironia se caracteriza pelo efeito. No se trata de supor uma intenção, necessariamente uma intenção irônica ao sujeito esquizofrênico, sino que a posição dele, a relação, o lugar que ocupa o destinatário, o grande outro do saber, a posição que ele tem de se defender disso, produz um efeito irônico, o que é diferente. Más que tratar de un modo de se defender. En ese sentido, a ironía entraría como una defensa ali onde no tiene un recurso simbólico. Y, por ejemplo, no tiene el propio recalque, el propio inconsciente como instancia defensiva. Y sí, lembro bueno, continúo, después traigo ese ejemplo. Inclusive, un poco a un tiempo atrás, ouvi dizer de alguém, e me pareceu muito interessante essa frase, que ela diz o cinismo do simbólico. A ideia de que o simbólico pode trazer um cinismo. Pareceu muito interessante isso e também que, de algum modo, se ilustra com as Alexas da vida, talvez, e demais, essa autonomia que o simbólico adquire em relação a nós. Mas me pareceu que, a partir de aí, me interroguei se não poderíamos pensar também uma ironia do próprio simbólico, aqui no nosso contexto. Especialmente pelo efeito que tem o simbólico de ficcionalizar, né? Ou irrealizar a coisa, deixando a referência sempre vazia. Agora, a ironia en cuanto desdobramento interrogativo da realidade, pelo próprio significante, acaba por produzir uma dissolução progressiva dessa mesma realidade que ele interroga. Se tanto o analizante, digamos, como o esquizofrénico, falam de coisas que não existem, fazendo um pouco um paralelismo entre o percurso, uma análise e o que seria um final de análise para nós, e a prática esquizofrênica. Se tanto um como outro falam de coisas que não existem, a relação com a língua é diferente de um e outro. Temos uma distinção aí. E o que me parece interessante nesse ponto de vista é que quando a gente recebe os pacientes, daquilo que eles sofrem, das próprias ficções que eles criaram para se defender desse insuportável. É disso que a gente, quando procura uma análise, que a gente sofre, das ficções que se cria. Inclusive, isto traz uma questão sobre o perturbar a defesa, até onde perturbar uma defesa, em que condições. Porque o que vamos tratar numa análise é daquelas ficções que nós mesmos, que se trata das nossas identificações, da roupa que nos vestimos para nos proteger do desamparo. E quando isso incomoda, é aí que a gente vai se livrar delas, de algum modo, ir se despindo delas, até ficar no que Lacan chamou o sintoma com H, que é a raiz lógica de toda essa roupagem que a gente se veste com o simbólico, e que aí se aproxima
prática esquizofrênica, a posição dele, essa liberdade que ele tem por manter o objeto no campo do sujeito e não estar separado com o objeto no campo do outro, a neurose é correr sempre girando em torno à volta da cenoura, que está no campo do outro. No esquizofrênico, uma certa liberdade. Joyce mostra como ele implode a linguagem, como a desarma, desmancha, a deconstrói. Brinca com ela até realmente aí que se evidencia a posição, certa estranheza com a própria língua. A medida que nos aproximamos do final de uma análise, e o que nos ensinam os testemunhos do passe, apontam também a aproximar-se dessa estranheza com a própria língua, o que dá uma certa liberdade, por uma parte, mas que, por outra parte, se corre o risco de se perder mesmo. E aí que vem uma certa aproximação, não em todos os casos, alguns casos, por exemplo, de esquizofrenia, mas dessa prática com a prática do passe, do rigor demonstrativo, por exemplo. A exigência de certeza na psicose, quando há, se aproxima da exigência de certeza. Se supõe que um testemunho de um passe testemunha da certeza de se ter um inconsciente, não a suposição que conduz análise, a certeza. O primeiro ponto que se aproxima da prática esquizofrênica. E o segundo, a demonstração disso, o rigor na demonstração. Outro ponto. E que implica esse rigor de lógica mesmo. Aqui Lacan aponta no objeto esvaziado, mais desubstancializado, mas com a consistência lógica que fica. Agora, em relação à posição do analista, nesse lugar onde não se trata de encarnar o semblante do objeto do analisante para perturbar a defesa. Quando se está nessa dimensão, e que acontece mais em cima do final de uma análise, parece estar mais, ou nos casos também, o interesse de hoje de servir-se da prática esquizofrênica para conversarmos sobre o percurso de uma análise, a posição do analista, a direção do tratamento. Mas, no meu caso, a experiência com sujeitos esquizofrênicos me ensina bastante cruamente a respeito disso. Literalmente ensina. E nesse campo, claramente não faz nenhum sentido, ao contrário, um tiro no pé, pretender encarnar, assumir um semblante de objeto para esse sujeito e perturbá-lo. Está mais realmente como se coloca como se fosse um agente de trânsito que está em um ponto fixo onde o paciente pode nos encontrar sempre aí e balizando mais por onde pode ser e por onde não. Inclusive também onde cautela, menos, mais rápido, mais devagar. O cuidado, uma clínica que aponta mais para essa via, por outra parte. Mas se trata de um ponto de vista onde falta esse amor à língua. O esquizofrênico nos ensina também algo dessa falta de amor à língua como tal, que a nós nos faz passar anos namorando com ela.
Ahora, esse amor à língua não é qualquer um também, tem a ver com o próprio sentimento de vida que nos dá, onde aparece, com Freud e Lacan, formalizou que a dimensão fálica, seja de ser, o falo para o outro, ali onde se é, passa o suportar o falo, dá um sentimento de vida, e prática esquizofrénica nos ensina algo de não passar por aí a coisa. Mas eu já vou encerrando e passar a palavra a Luiz Felipe. Minha questão de base, quando convidaram a conversar hoje, foi por que prática esquizofrênica precisa se servir da ironia ou produz efeitos de ironia necessariamente, a partir do que chamamos a posição, a foraclusão na psicose, e que hoje estamos conversando sobre a generalização da foraclusão. Um ponto importante, talvez seja óbvio, mas pode haver uma tendência a se interpretar como um fato de estrutura, e da qual somos objetos, foraclusão. O que Miller fala que se trata de uma posição subjetiva, de uma decisão do ser, por mais insondável que seja, há um sujeito, há uma decisão aí. E o recurso à esquizofrenia, a ironia, justamente por estar se defendendo de algo insuportável e não ter outro recurso. Então, me parecía que o mais interessante, pelo menos para mim, que me ensine algo, era entrar mais nesse desamparo que leva, desamparo que ao mesmo tempo ganha liberdade. Por que um esquizofrênico precisa despir o outro do saber? Porque não é em qualquer caso. Como esquizofrênico, talvez ande bem num mundo onde não é ameaçado por um discurso. Mas por que a prática esquizofrênica precisa destituir o saber do outro? Me parece que quando o saber do outro ameaça, num discurso, ameaça com engolir a existência dele. Um esquizofrênico numa internação psiquiátrica me diz, sentindo-se violentado por nós, ele diz, entre o céu e a terra há muito mais do que a ciência imagina. Nesse caso, estamos falando de alguém que não sentia que não tinha saída, e a que ele tinha não estava sendo permitida. Então, tem algo a ver com sentir-se ameaçado por um discurso que encarna um saber. Bom, paro por aqui, Associação Livre, e passo para o Felipe. Obrigado. Olá, boa noite. Acho que agora estão me vendo bem, pessoal que está aí online, tudo ok? Então, minha ideia de conversar aqui com vocês é, pegar os rastros do Clínica Irônica. Não se ouve bem, se aproxima mais, né? É a sua posição. Ok? Estão me ouvindo? Um pouco mais alto? Ou mais perto. Que aqui não vai ver. Acho um bom motivo para vir para cá, sem problema. Pois é, vocês presenciais estão ouvindo bem. Ótimo. Tá ótimo. Tá, joia, Então, doutor Perfeito. a minha ideia aqui com vocês é pegar alguns Rapaz, traços do Clínica Irônica.
mais do que bem fazer um panorama, alguns traços que me parecem e que me chamaram a atenção e que estimular também uma conversa. De cara, assim, Pablo, você fala algo que vai estar também um pouco no texto que eu escrevi, que é uma pergunta que também me convocou, que é se a gente parte da esquizofrenia como paradigma da clínica irônica, e que na esquizofrenia se trata de estar com o simbólico como se fosse real. O que isso implica? É a pergunta, ou seja, de que maneira alguém que não tem o simbólico como simbólico, e sim o simbólico como real, de que maneira ele habita o campo do sentido? De que maneira ele se serve dos significantes? Se serve de uma maneira louca, se serve de uma maneira, por vezes, delirante. Só que isso não é exclusividade da esquizofrenia, e acho que é isso que inquieta e que nos coloca a trabalhar, e que meio que foi isso que eu persegui também. Tanto que o ponto-chave assim, da aula não, né, do texto, o que me fisgou foi a clínica universal do delírio. Né? De que natureza é isso? Né? Assim, talvez valha a pena comentar, porque escrevendo e lendo e pesquisando, eu me lembrei de um documentário que está na Netflix, e que o título do comentário, eu acho que tem bem esse espírito irônico que perseguimos, que se chama assim: Vamos fingir que Nova York é uma cidade. É o título do documentário. É um bate-papo de Martin Scorsese com uma humorista americana, Franz Lebowitz, e que a cada capítulo, na verdade, são eles dois, sobretudo ela, falando sobre a cidade e todas as esquisitices, bizarrices que ela identifica nos nova-iorquinos e na própria cidade. E por que vamos fingir que Nova York é uma cidade? Eu acho que tem muito a ver com o que está no espírito aqui. Porque se, por um lado, partindo aqui do ponto de vista da neurose, que o simbólico é uma defesa contra o real, ao mesmo tempo que os significantes, a cadeia significante, o S1 e o S2, que compõem os sentidos, é uma defesa contra o real, e, de alguma forma, faz uma certa irrealização, no sentido de que, quando a gente fala, vamos fingir que Nova York é uma cidade, a gente já não está no campo dos fatos, está no campo do dizer. Essa Nova York que assistimos no documentário é a Nova York de Franz Lebowitz e de Martin Scorsese. Mas não só porque elas compõem um sentido, e os vários sentidos que vão aparecendo ali, mas que, a partir de determinados pontos específicos, significantes específicos, ali vão marcar um modo de gozo, pontos de gozo que a gente claramente consegue observar quando a gente acompanha a série, e que nos produz também, de alguma forma, gozo, porque, de alguma forma, é hilário. Então, eu recomendo também, porque é uma boa diversão. E é um tipo de frase que, bem, se aplica a qualquer coisa. Vamos fingir que esta é uma noite de clínica irônica. Assim, já saímos de um certo lugar. Pois, para voltar um pouco ao Todo Mundo Delira, uma primeira coisa que essa proposição de Millet coloca é que, bem, é uma provocação também, né? Provoca, pois nos aproxima de um núcleo, nos coloca todos, né? Próximos de um núcleo em nossa própria experiência, que é ser portador de uma loucura. Aproximar a loucura e suas vicissitudes da experiência mais próxima de cada um, para além da dimensão diagnóstica, é a avisada proposta por Millet. A ironia intrínseca à proposição acrescenta um elemento a mais, a de que essa loucura não diz respeito ao outro, mas a um. A ironia, como vimos há 15 dias atrás, parte do sujeito, não do outro, e não tem em vista o outro, como no humor. Ainda que dele possa se servir e nele encontrar efeitos por vezes inquietantes. Uma outra volta em torno do todo mundo é louco é o assento em torno da noção de delírio.
E aqui eu faço uma citação a Rômulo Ferreira, que comenta essa frase num livro que recomendo a todos, saiu já há alguns anos atrás, foi tema do Encontro Brasileiro de 2012, se eu não me engano, chamado Todo Mundo Delira. É da editora da própria EBP com a Scripta. Excelente, uma coletânea de textos de membros da EBP. Rômulo diz o seguinte: todo ser falante, ao buscar articular em palavras o real, que faz parte da sua própria constituição, constrói um sentido. Mas um sentido que desliza infinitamente na articulação significante. E, portanto, a referência última é vazia. Logo, a constituição de sentido nada mais é que um delírio. E delirar é o mesmo que estar à distância do real, pois o sentido e o real são opostos. Aqui a gente vai vendo que alguns fundamentos que sustentam essa proposição do todo mundo é louco, todo mundo delira, clínica universal do delírio. Um dos fundamentos é a oposição entre sentido e real. Só que não é uma oposição tão, a meu ver, né? Tão límpida, tão nítida e bem demarcada, porque há modos de habitar o sentido que não necessariamente apelam ao outro, como há modos também de se defender do real que não necessariamente apelam ao outro e suas significações, etc. E um pouco nessa zona cinzenta entre o sentido que não é muito significado e o outro que não é completamente estranho e um alienígena, que me pareceu interessante e que interroga, né? A precisão, como Rômulo apresenta a estrutura do delírio como uma resposta pela via do sentido real, a meu ver, é uma maneira muito interessante de destacar a tensão existente entre a dimensão incomunicável do um e a profícua comunicabilidade do sentido, que quando se propaga coletivamente, expande-se por vezes ou silenciosamente na vida de um falante. E vocês estão vendo que eu estou bem embaçado na câmera, o que... Bem, eu não vou ficar associando demais, não, porque é irônico. Tem uma cena de Woody Allen que tem essa história do... Ai, achou ou não achou? Enfim, vamos lá. Fazer uso do outro com o seu tesouro para responder ao vazio de significação do gozo, sobretudo aquele apartado das raízes do sentido. Essa é a estratégia típica do neurótico, né? Fazer uso dos significados do outro, do tesouro dos significantes do outro, para se defender do gozo e do real que ele porta. A ironia que acentua o quanto a dimensão da clínica do delírio universal é desde o um, tem avisado desde esse um, não vem para destronar o sentido, não vem para desbancar o sentido completamente, impingindo uma nova ordem. Milena Nadier nos advertiu muito bem há 15 dias atrás, quando ela fez essa precisão essa diferença entre o cinismo e a ironia. Enquanto o cínico destitui o outro por uma espécie de... destitui o outro para fundar um novo outro, o irônico, a posição irônica, se faz uso do outro para, de alguma forma, não é nem destituí-lo, mas desconsisti-lo, tirar a consistência que há ali, sem que haja uma intenção de sobrepor uma nova ordem, um novo outro, assim, ou um outro do outro. Essa é a perspicácia da ironia. Tomar o delírio, a loucura, a partir do um do gozo, me parece que é uma chance muito profícua entre nós, analistas, para interrogar quais são os fundamentos da fundação do outro. Essa leitura afiada é o que permite o analista também do outro se servir para esvaziá-lo, que é exemplificado exatamente quando Pablo comentava há pouco de que vamos para a análise porque sofremos das ficções que armamos contra o insuportável do real, mas é se servindo um pouco dessas ficções que podemos apontar para um certo esvaziamento delas, não é?
tentando simplesmente destroná-las. Miller, cortante, aqui, quando comenta, no contexto da discussão sobre a foraclusão generalizada, o seguinte: essa é uma citação de Miller que me surpreendeu e, assim, dessas coisas que a gente lê que, porra, está bem dito isso aqui. Ele diz assim, é num texto, inclusive, que tem no livro Todo Mundo Delira. O nome do texto chama Foraclusão Generalizada. Ele diz o seguinte: não se trata de derrubar o fundamento do outro. Embora Lacan, na época que realiza sua mudança axiomática, tenha, de fato, questionado a categoria de outro. Não negamos a função do outro. Trata-se de encontrar o seu fundamento. Esse é o aspecto metateórico do último ensino de Lacan, que consiste em buscar o fundamento para o fundamento, para aquilo que até então se havia considerado como o fundamento da psicanálise. Ou seja, é uma torção a mais que Lacan dá de que o fundamento o fundamento do campo do outro é um certo esvaziamento desse campo que vai apontar para o real, para o gozo do um, e tudo que a gente está trabalhando nessa tensão entre um campo do sentido e um campo do outro. Uma tensão que vocês estão vendo que é mais imbrincada e mais, assim, enfim, intrincada mesmo do que tão nítida. Com uma curta frase, Lacan condensa o que está em pauta. A frase está no seminário 22. O sentido é o outro do real. E aqui, mais uma vez, torções. O sentido é o outro do real, já é uma volta a mais nessa caminhada que a gente está fazendo. Com o sentido delirante, o real encontra um modo de localizar-se para o ser falante. Esse é o modo da gente tomar essa frase. Que o sentido sempre delirante é um modo que os seres falantes temos de localizar, de dar de uma situação à dimensão do impossível do real. Ainda que essa localização não se sirva do recurso à norma fálica, porque sabemos, por exemplo, que nas psicoses a norma fálica não é um recurso, ainda que do simbólico, que sirva para localizar o gozo. Justamente as implicações que isso tem na psicose são diferentes do que na neurose. Não é essa lição que a psicose ensina, né? Que mesmo fora do campo fálico, o psicótico se serve do campo do sentido para armar seu delírio, armar a sua defesa ao real. Ser uma tentativa incessante de localizar um gozo fora do corpo, sem o apoio da função normativa do falo, é o que a gente encontra nas psicoses. Não é? Há que se lembrar que a função fálica é a mesma função que compõe, isso fica muito claro no campo das neuroses, as significações, o significado das coisas, os significados de acordo com o que o outro diz que é. E que no campo das psicoses, essa significação não se apega tanto à crença nos significados do outro. Daí a sua ironia que a gente está discutindo. Me parece relevante a distinção entre a significação que apela ao outro, do sentido, pelo menos o sentido visto desde a perspectiva da clínica universal do delírio. Se eu puder me esclarecer um pouco mais. O sentido do delírio é nonsense e não apela a uma significação tributária ao outro. Porém, não é sem o significante. O interessante é pensarmos que essa é uma perspectiva, né, desde a clínica universal do delírio, que tanto vale para as neuroses quanto para as psicoses. Por isso que é a clínica universal, e por isso que é algo instigante. Se nas primeiras, se nas neuroses, o gozo pode encontrar uma extração do objeto A que se localizará no campo do outro, não quer dizer que esse gozo estará sempre a serviço dos nomes que o tesouro das significações pode dar. O gozo também se extravia dessas significações. E é aí que a gente encontra as urgências subjetivas, as angústias, as devastações. E por que não o próprio sintoma? Isso é insistente. Perseverança. Os sonhos
estão desde o princípio da psicanálise para provar que não é do significado que eles se engajam, mas sim do que os significantes podem condensar de pontos opacos da experiência subjetiva. A mesma opacidade de gozo que constitui a loucura que a cada um é reservada. E que nos sonhos nós temos um pedaço delas, vamos dizer assim. A Clínica Universal do Delírio ensina que, quanto à interpretação, e aí que foi uma viés que me pareceu interessante pensar, usar essa lógica de pensarmos, né, fora a oclusão generalizada, todo mundo delírio, para pensar a interpretação, o ato analítico. Então, se a gente pensa em interpretação por essa perspectiva, não se trata, como a gente sabemos, de buscar o sentido. O sonho é delirante como todo delírio. Trata-se muito mais de, com o dito, com o relato do sonho, extrair dali um outro modo de dispor os elementos. E, com sorte, porque isso depende da contingência, fazer disso um dizer. Ou seja, que algo do relato do sonho, quando a gente não ouve com a lente do sentido, possa extrair uma ilhota de significante, uma ilhota de letra que ressoe algo que é incomunicável, que ressoe um ponto de gozo que é opaco ao analisante e ao analista, mas que ali se localiza algo do qual o sujeito possa se servir. Uma ilha de nonsense que, ainda que minimamente, realinhe as órbitas de certos sentidos cristalizados para aqueles sujeitos. Realinhe a órbita de certas ficções que insistem em se repetir nos ditos, né, da gente. Um outro modo de pôr esses elementos é dizer que o delírio universal põe a psicanálise a trabalhar, seja nas psicoses ou neuroses, a partir de um paradoxo. Um paradoxo que fundamenta isso. O fora de sentido se dá dentro do campo do sentido. E aqui eu me sirvo do Millet na Clínica Irônica, página 193. Ele vai dizer o seguinte, e aqui ele está comentando o fenômeno elementar. E uma teorização que Lacan faz, inclusive contrariando a tradição psiquiátrica de que o delírio tem uma lógica de fenômeno elementar, de algo que irrompe, e não apenas como uma interpretação de um acontecimento enigmático. E ele vai dizer o seguinte, somente quando a relação do significante com o significante é interrompida, ou seja, quando o S1 e S2 é interrompida, quando há a cadeia quebrada, frase interrompida, é que o símbolo alcança o real. Mas ele não alcança sobre a forma da representação. Na frase interrompida, o significante não representa sequer um pouco do real. Ele faz aí sua irrupção. Isto é, uma parte do simbólico se torna real. E nisso que a esquizofrenia, tal como foi redefinida aqui, pode ser chamada a medida da psicose. E aí a gente poderia complementar. A medida da psicose é a medida da Clínica Universal do Delírio. Essa é uma passagem muito chave assim, para mim, porque essa interrupção da cadeia significante a gente pode tomar em vários níveis. Seja na esquizofrenia, com um fenômeno elementar que rompe a cadeia e vem um delírio como um relâmpago, seja a gente pensar as urgências subjetivas, seja a gente pensar o próprio sonho, que não deixa de ser uma certa... Sobretudo os sonhos que lembramos e falamos na análise. Tal como nos fenômenos elementares que rompem a cadeia associativa e a própria realidade, né? Os sonhos não deixam de ter uma natureza intempestiva. De ambos não se pode explicar, tampouco compreender. Porém, deles jaz um saber que não apela ao outro. Trata-se de um saber operativo, pragmático, se quisermos. Um saber que é um fazer com o real,
que subjaz a experiência, sobretudo quando alguém perde as suas próprias raias. Está falando aqui dos pontos de angústia, sobretudo, né? Estamos falando de delírio, de sonhos, mas também de interpretação. E aqui temos uma interseção profícua de como a clínica irônica encontra não no analisante, mas o analista. Aqui eu faço uma citação do Marcos André Vieira, num texto que se chama Fora do Discurso. Ele está nessa coletânea também. Ele diz o seguinte: a interpretação, assim como o fenômeno elementar, é um chumbo na malha. E, neste sentido, é apofântica, mas é proposição. É fora do sentido, mas é fala. Não é significado, mas é significante. E, finalmente, é fora do discurso, mas isso não significa que seja fora da linguagem. E aí que eu acho que está algo bem preciso nessa citação do Marcos André. Porque essa distinção entre fora do discurso e fora da linguagem é um modo de tentarmos precisar esse intrincamento entre sentido e real como opostos mais intrincados. Porque dizer que seja o sonho, seja o delírio e a própria interpretação como fora do discurso, quer dizer que há algo nessa incidência que não obedece à lógica do sentido do outro. Entendendo o discurso, gente, como a conjunção, vamos dizer, de sentido e de gozo. E quando algo intervém fora dessa lógica, fora de um discurso, algo aí se produz. Se a gente pensa que o discurso do analista vem para, meio que, de alguma forma, quebrar o que se monta no discurso do mestre, uma interpretação é exatamente uma forma de estar fora do discurso do mestre, se a gente pode dizer. O que não quer dizer que é fora da linguagem. Tal como o sonho. Não se trata de saber qual o sentido do sonho, mas de que elemento do sonho, ao dizer, na experiência de falar, pode se decantar como algo que faz um certo furo numa certa significação que o sujeito está lá tentando contar de si próprio. E que aponta para um gozo que não tem nada a ver com a maneira como ele tende a dizer sobre o próprio eu, vamos dizer assim, né? Então, a interpretação, quando segue as trilhas lógicas da formação de um fenômeno elementar, demonstra que o analista, em seu ato, está mais para uma espécie de ajudante do inconsciente real, a colocar o analisante a dar as suas voltas em torno do que, em sua própria experiência, é insondável. O que, na sua própria vida, não cabe dentro daquilo que pretensamente era vivível. Seja sobre a forma da paixão, seja sobre a forma da angústia, do delírio, essa flecha, quando atravessa a vida de alguém, deixa suas marcas, que são aquelas mesmas que norteiam a escuta ao pé da letra do analista. E caminhando para o final, uma pergunta que pareceu ótima. Millet se perguntando o seguinte: como fazer soar outra coisa que não o sentido? Acho que é uma pergunta que norteia o analista, norteia o que a gente pode pensar, o que é uma interpretação. Porque não é como fazer sentido, é como fazer soar, ressoar outra coisa que não o sentido, que não aquilo que está alienado ao discurso do outro, mas sim que ressoa algo do insondável do gozo do sujeito, que é com que ele está tentando se virar com o tipo de sintoma, neurose, ficções que a gente se conta, vamos dizer assim, né? Então, uma última citação. Miller, em Clínica Irônica. Ele diz algo que foi isso que me lembrou. Vamos fingir que Nova York é uma cidade. Vamos fingir que estamos na noite de Clínica Irônica. Ele diz: começamos por descartar todos os fatos. Diz Jean-Jacques magnificamente. Uma análise começa assim. Enquanto não se chega aí, trata-se apenas de entrevistas preliminares. E aqui já é uma ótima indicação para o Ana Paula, hein?
associe livremente, diga a verdade, siga adiante com franqueza, não omita nada. Quer dizer, Millet diz, junte o significante com o significante sem se preocupar com a referência, com a ontologia formal. Há representação, mas na medida em que o significante representa uma referência nula. Uma referência nula que vai apontar a uma raiz de gozo, de real, de sintoma. Uma outra forma de dizer, vamos fingir que isso é uma fala sobre coisas que não existem. Uma análise começa justamente aí, quando o analisante faz a experiência de perceber-se como um efeito de um dizer, muito mais que um efeito de um dito. O dizer, por seu turno, é não somente fora do sentido, mas é também vazio de referência. Essa referência, dirá Millet, ora é a castração, como menos fi, ora vai ser o objeto A como causa de desejo. E, de alguma maneira, algo disso que me pareceu interessante trazer para vocês. Eu acho que eu já falei um bom tempo para podermos conversar um pouco mais e também os comentários que a gente possa ouvir de Marcelo e também as questões que possam aparecer. Então, obrigado. Bom, não vou me estender, vou só fazer um pequeno comentário. Na verdade, retomar um pouco do que Pablo falou, junto com o Luiz, cada um à sua maneira, mas justamente acerca da ironia. Enquanto ela diz do outro que não existe, né? E contrapondo, de certo modo, como o Millet fala no texto Clínica Irônica, com o humor. Enquanto o humor seria a vertente cômica do super-eu, né? Então tem algo de cômico, de cômico, né? Tem algo do cômico, digamos, em cada um dos dois. Não sei se a melhor palavra seria o cômico, mas há tanto na ironia quanto no humor. Só que no humor, então, há algo que se inscreve na perspectiva do outro, enquanto que na ironia é algo que remete ao do sujeito. Então, me parece que isso é algo interessante. E fiquei pensando também se a gente poderia pensar, por exemplo, quando a gente tá vendo uma ironia, a ironia é diferente do sarcasmo, né? Porque no sarcasmo parece que tem algo da ironia, mas também vem junto algo do insulto, algo de se remeter ao outro. Então, eu fiquei pensando um pouco disso, sobretudo na psicose, quando a gente pode pensar na dimensão de uma direção paranoide, pelo menos, não paranoica, aonde o outro é o outro malvado, né? Então, fiquei pensando um pouco disso e, sobretudo, também numa análise, né? Num tratamento. E perguntaria até para vocês, assim, o que vocês pensam da ironia do analisando em relação ao analista na neurose, na psicose, se vocês pensam algo a respeito disso. E também se a gente poderia pensar alguma diferença ou uma relação entre a ironia e, por exemplo, o sorriso sardônico, que é característico da psicose. Não sei se pensavam nisso, né? Então, me parece que é isso. A ironia, ela vai divergir do sarcasmo por não incluir esse insulto ao outro. Tem uma vinheta, rapidamente, de uma paciente psicótica, em que ela, digamos assim, eu vou tentar trazer só um pedaço irônico, né, que ela fala do seu caso, e que, enfim, ela tem algo de uma produção delirante, embora não sistematizada, algo um pouco frouxo, mas que diz que tem alguns perseguidores, né, que moram no prédio dela, não no apartamento, mas no prédio, e que um modo dela poder se defender disso, que essas vozes ficariam arredondando ela, e ela faz uma expressão com a cabeça, né, em torno da cabeça, justamente um momento na vida dela em que ela teve um acidente que bateu a cabeça e daí teve uma destabilização
séria, mas que ela fala o seguinte, que tem um modo dela poder se defender contra esse arredondamento desse outro malvado, que seria a partir do uso de chapéus, né? Esse chapéu, uma hipótese é que ele, de certo modo, daria um certo contorno para a fragmentação, mas, ao mesmo tempo, tem algo aí que faz um efeito de um tratamento, como o Pablo falou. Achei interessante quando ele disse que a ironia comporta, de certo modo, um tratamento, né? E eu fiquei pensando justamente nessa paciente, porque ela disse que um dos tratamentos dela para esse gozo deslocalizado, quando irrompe, nem sequer, muitas vezes, o delirante, mas ela poder dançar até sentir o corpo pesado. E uma outra coisa é falar para si algumas frases que ela chama de frases irônicas. Por exemplo, aquela mais repete é sai da minha aba, da minha aba, sai para lá, pegando a aba do chapéu. Então ela vai fala algumas frases, isso não é remetido necessariamente para um outro, ela fala, tem uma certa satisfação, consegue rir um pouco dessa situação, e isso parece ter um efeito de redução desse efeito persecutório. Então, não sei se... Enfim, estou trazendo aqui para ver o que penso, se isso pode conversar com o que vocês trouxeram. Bom, acho que seria basicamente isso. Não sei se fazemos se Pablo quer comentar algo sobre a apresentação de Luiz, vice-versa. O que me ressoou com a fala de Luiz, e você agora também, ficou mais... Me lembrou mesmo uma questão que estava no texto e que não trouxe, que quando mais entramos nessa dimensão da clínica do sintoma, com H, essa clínica do delírio universal, o que está em jogo é menos a posição do sujeito na estrutura, a gente chama, esse modo de defesa ante a castração, e sim o modo que cada um arranjou para lidar entre dois absolutos e ter que fazer com eles, que de um lado o corpo, organismo, órgãos soltos, e de outro lado a língua, que Luiz traz muito bem quando contrapõe sentido mesmo, e real também, mas que está em jogo, e a esquizofrenia nos ensina disso, quando você vai pela paranoização, localizar no outro o cacão, ou isso retorna no corpo, literalmente maltratando o corpo, como afetando o corpo, onde aí sim as soluções diretamente no corpo, um chapéu, o que seja que vai dar um contorno, porque senão aparece a fragmentação como efeito, bem nessa linha, me lembrava antes. Bom, é isso por enquanto. E vamos conversar. Eu tenho uma impressão, seja como analisante e também, né, acompanhando, escutando pessoas, que o inconsciente, por vezes, é bastante irônico, sobretudo nas formações do inconsciente. Né? Se a gente pode pensar não só os sonhos, os atos falhos, bem, não é irônico por si, porque isso vai depender da leitura que há no ouvido, seja do analista, seja do analisante, mas que a produção do inconsciente pode, na verdade, é um recurso para esvaziar as significações que o eu pensa sobre isso. E daí, eu acho, enfim, tem vezes que ao relatar um sonho, eu saio meio que rindo de mim mesmo, porque, porra... Só um comentário que cabe aí. Quando eu fui salvar o texto e apertei não salvar, eu me lembrei da frase de Marcelo Vélez, que quem tem inconsciente não precisa de inimigo. Pois, então, assim, eu acho que essa que é assim, uma das coisas que ficam para mim com a leitura do texto que fica viva, é de como a gente poder se servir enfim, da leitura, né? Da produção do inconsciente
para desarmá-lo, para desconstituir, vamos dizer, tirar a consistência de sentido e apontar para o opaco, que é sempre uma resposta menos, vamos dizer, prêt-à-porter, menos tributária das ficções que a gente aprendeu a contar da gente mesmo. E isso tem efeitos, né? Porque não se trata de só recontar, né? No fundo, se isso não muda o jeito de viver as experiências e o que passa a ser capaz de ser vivível, é disso que se trata, né? Então, é isso mesmo. Vamos estar atentos à ironia. Bom, então vamos circular então a palavra, por favor. Quem quer se inscrever? Marcela Antelo. Não. Obrigada. Alô, alô, alô. Alô. Bom, obrigada. Linda noite, Marcelo. Feliz também de estar com você aí na frente. Tem duas coisas que me ocorreram. Uma, me lembrei de um texto bem antigo, que não sei onde está, do colega Antônio Teixeira, que chama Vocação Irônica, que a psicanálise tem. Eu vou procurar onde está, eu tenho em francês a versão. Não sei se foi publicado em português, seguramente sim. Estava onde? Ah, beleza, então procurem, porque ele faz um esforço interessante de distinguir a psiquiatria e a psicanálise em relação ao sentido e à ironia, e ao sentido e ao humor. Então ele vai dizer que a vocação psiquiátrica é humorística, e a gente vê a psiquiatria dando risada da loucura. Ah? E a vocação irônica da psicanálise. E fala de uma... Me lembro que ele fala de uma clínica de imposição do sentido. Uma clínica psiquiátrica impositiva do sentido. De levar sentido. Oferecer sentido. E uma vocação irônica da clínica psicanalítica de tirar sentido. Ele faz... É um texto muito bonito, que até ele dedica àquele colega nosso que está morto, chama Bernard Bass, que é outra figura maravilhosa, que trabalhou muito a clínica da psicose, não? Este Bass. É um texto de homenagem a Bass. E a outra, isso é um comentário para que se leia esse texto, que eu acho que vale a pena a diferença que ele faz, não? Entre a clínica impositiva e a clínica que subtrai. E outra coisa que vocês estão trazendo, que queria interrogar. Se falou muito fora, não? Fora de discurso. Felipe, você mandou ao Fora Corpo a psicoses. E Pablo está trazendo para o corpo, quando não existe a possibilidade de defender-se com um simbólico. E estava me lembrando de um texto, de um caso clínico de Gustavo de Sal, que a gente publicou no Agente, que chama Quando na Psicosis os órgãos falam sozinhos. Acho que Wilker debe lembrar desse texto, que é interessantíssimo para mostrar que, em realidade, é o falo que leva o gozo fora do corpo. Que é justo isso que não acontece na psicosis. Então, queria levantar, talvez não seja corpo, seja organismo, como, não sei, como o núcleo de psicosis. Por eso pregunto a Marcelo, como núcleo de psicosis está vendo essa questão. Pero acho que é o falo que leva a coisa fora do corpo, que exila o gozo do corpo. Exilio que na psicosis não parece acontecer, não? Comentar algo. O gozo fálico na psicose, ou ele é invasivamente insuportável, ou o sujeito aprende a crer nelas, as vozes, por exemplo. O caso que eu
comentei, que diz que entre o céu e a terra tinha muita mais coisas do que a ciência. Ele é músico e cria mais a condição dele conseguir fazer algo com sentido foi acreditar nessas vozes que o invadiam. Então, esse gozo fálico, a posição esquizofrênica nos ensina de como pode ser insuportável quando vem de fora do corpo e não se articula de algum modo, não se incorpora. Falando de ironias, já comentei, mas eu vou repetir, um paciente diagnosticado de esquizofrenia me disse uma vez, Pablo, eu entendi, mas não compreendi. Eu acho que é muito, assim, ensina muito, e ensina de uma forma, acho que prática mesmo, essa ideia de pensarmos que essa distinção entre neurose e psicose, como quais são as ferramentas que aquele sujeito tem para poder localizar o gozo. E classicamente na neurose, eu digo classicamente porque não quer dizer que, por ser neurótico, vamos estar bem localizados nisso. Mas o recurso fálico é um recurso de localização do gozo, exatamente porque acho que é aí que pode ser interessante, Marcelo, a conversa. Porque se a gente segue aqui o que o próprio Millet fala no Clínica Irônica, é o que, vamos dizer, é uma submissão à dimensão da castração, ou seja, uma extração de um pedaço de gozo, corpo, que se coloca no campo do outro pela via do simbólico, e não por uma via real. Ele faz essa tentativa de distinção, que o outro, na psicose, sobretudo na paranoia, é um outro real, por isso que é muito vivido como invasor, como uma ameaça real. E que quando há a possibilidade de contar com um recurso simbólico como simbólico, há algo desse gozo do vivo, do corpo, que pode se extrair e se localizar como sentido, como suposição, como amor. É o que ele, em algum momento, comenta. E, assim, isso é uma maneira de poder perceber isso, né? De como, em vários sujeitos, um trabalho imenso de tentar construir certas localizações, certos recursos, muitas vezes provisórios, de localização do gozo para se defender desse real, que muitas vezes é invasor. E que, no caso de muitos neuróticos, vamos dizer assim, não é que não haja uma invenção, um trabalho nisso, é claro que há, mas é como se contasse de alguma forma com algo que está no tabuleiro da farmácia, vamos dizer assim, do campo do outro. Queria comentar mais uma coisa. Ouvindo Luiz Felipe e Marcelo, e Marcela agora pontua a questão do fora, me parece que a esquizofrenia ilustra, como se, em contraponto com o nome do pai como exceção, para que se produza o discurso, às custas de uma exceção, ela aparece como exclusão desse discurso, e se não, a condição de existir é como exceção, só que outra exceção, que não é a exceção universal, que forma o universal. Mas me parece que a condição é que tenha um lugar de exceção, outro que o que estamos acostumados a conhecer como a via regia, né, do nome do pai, e o que faz o todo. Um comentário só, ainda também, temos dois inscritos, Jordan e Milena, acerca também da dimensão fálica, bom, me parece que, inclusive, derivada justamente na psicose da foraclusão, o nome do pai, né? Então, se temos um efeito simbólico, digamos, o redobramento imaginário da foraclusão, o nome do pai, isso aí, né, Lacan, de uma questão preliminar, enfim, estaria posto justamente isso. E em psicose ordinária, o que a gente vai poder muitas vezes ver nas psicoses ordinárias é que existe
falo zero, existe o falo zero, mas não necessariamente vai se observar o nome do pai zero, né? Então, isso dá uma aparência de pseudonormalidade. Uma outra coisa que me parece interessante também pensar, e aí já passo para a Jordan, é que, de certo modo, entre a clínica da foroclusão estrita e generalizada, que me parece que é isso que está em jogo, o que a gente pode pensar numa psicose, por exemplo, seria digamos, um certo encontro de furos, digamos, o furo do SDA barrado, né, do furo da estrutura, com um segundo furo, que seria o furo forclusivo, né? Então, pensando, então, que não são clínicas que necessariamente se excluem, pelo contrário, né? Então, você pode pensar numa clínica universal do delírio, mas ainda assim compor um delírio se a estrutura psicótica. Bom, Jordan? Eu gostei muito estou gostando muito da noite, com a apresentação de vocês dois, que trouxeram muitas coisas interessantes para a nossa prática, né, a nossa clínica. Então, quando o Pablo começa colocando a questão do ponto em comum em relação à ironia, fazendo a distinção entre a ironia como retórica e a ironia do esquizofrênico, então eu estou entendendo que a ironia retórica teria a ver com a neurose, né? E a ironia do esquizofrênico, você distinguia que na esquizofrenia se trata de um efeito irônico, enquanto que nos casos da neurose se trata da ironia propriamente dita, no sentido de que tem um sentido, toma referência ao outro, né? Então, a partir daí, essa questão que você levantou, Pablo, que por que a prática esquizofrênica precisa se servir da ironia? A primeira resposta seria que é para destituir o outro. Mas o que eu queria refletir era de que me parece que não se trata do esquizofrênico se servir da ironia. Ele, na verdade, produz um efeito de ironia. E aí eu queria associar isso com a pergunta, o comentário que o Marcelo fez, da relação entre a ironia, a diferença entre a ironia e o riso sardônico do esquizofrênico. Me parece que é um exemplo típico do que é o efeito irônico. O riso sardônico se caracteriza justamente por não corresponder a nenhuma referência do outro. Não se trata de um riso pela graça, pelo nervosismo, não tem uma referência de nenhum sentido. É um riso motivado, lá se sabe por quê, mas que tem uma expressão no corpo. Não é? É um riso de contração, de dor, de algo que se produz aí desse sujeito, que tem o efeito irônico. E o efeito irônico é justamente porque mostra algo que está fora do sentido referenciado pelo outro. Então, me parece um exemplo muito característico, né, dessa ideia do efeito irônico, e não da ironia própria ao esquizofrênico, que, na verdade, a ironia é própria do sujeito que recalca. E aí eu queria tomar outra referência aqui que o Luiz Felipe fez, de que o inconsciente é bastante irônico. Eu diria que é totalmente. Porque é justamente toda vez que o inconsciente se manifesta de forma irônica. É uma ironia, porque vai contra a referência do outro, apesar do inconsciente incluir também o outro. E esse é o paradoxo. Não é? Enfim. Temos Milena, e na sequência, se não tivermos mais ninguém, voltamos para a mesa. Estamos no finalzinho. Não, na verdade, eu acho que depois que a Jordan falou, parece que está dito, assim, porque foram as mesmas coisas que foram evocando aqui, de alguma sorte. Eu acho que é preciso mesmo fazer uma diferença entre ironia retórica e ironia, né? E
ironia, porque antes de ser retórica, lá atrás, né, a origem disso é num agir, é num fazer, não é num efeito de retórica, não é num discurso. Isso vai se propagando à medida que a gente vai lendo os textos de Platão e vai se utilizando daquele fingir não saber, como se fosse um recurso retórico para fazer o outro falar. Mas não se trata de um fingimento. A ironia ela está fundada num negativo mesmo, o outro não tem. E acho que a proposta que aparece no texto vai por aí, né? Então, assim, hoje, quando o Pablo foi falando, né, da possibilidade de ser né, algo para destituir o outro, de uma intencionalidade, é mais um efeito, na verdade, de algo que não tem, né, do que necessariamente de haver uma intenção, ou de haver um propósito, não há. A ironia ela acontece no efeito, talvez. Pelo menos foi o que me evocou aqui. E acho que cortar isso de algum jeito da proposta de uma retórica ajuda a gente a pensar mais por essa via do efeito de um ato do que necessariamente de um discurso, né, que tem que se operar para produzir, por aí vai. Enfim, não sei se... A fala de Milena me lembrou que a gente escuta muito dizer na lista faz semblante de objeto A, como se fosse um fingir. Se ele entra na transferência, ele vai encarnar o goste ou não esse lugar. Como se serve outra coisa. Acho interessante essa distinção. Mas eu queria perguntar a Bárbara ou a Cira, que trabalham com anorexia também, se vocês acham que comer nada é uma ironia. Não sei, me veio agora a pergunta. E não sei mesmo. Uma pergunta. Não sei se querem responder agora, querem pensar um pouquinho. Se tem mais alguém que queira fazer uma pergunta antes, ou algum comentário. Não. Fica a pergunta. No chat. Uma observação bem simplesinha, mas na psiquiatria, quando tem uma ideia também de dizer que a hipocondria é um delírio do órgão. É interessante isso, né? Não deixa de ser uma ironia dizer isso, né? Mas que é interessante pensar dessa forma também, né? É uma ironia também no sentido de que é um outro sentido, que é dado aí da localização do órgão, que vai funcionar de uma maneira diferente daquela que se espera com referência do outro, etc, etc, né? Vai contra a ciência, inclusive, né? Eu acho que é legal essa referência que você fala, porque se a gente fosse pensar a hipocondria mesmo, né? Assim, é como vamos fingir que isso é uma doença, de alguma forma, ainda que seja vivido como tal, e que mais uma vez, é uma forma de localizar um gozo a partir de uma referência que faz essa articulação, enfim, do sentido com o gozo do corpo, mas de uma maneira delirante, né? De Franz Alexandre, que era psicanalista também, né? Então não é a psiquiatria orgânica, né? Chegando no horário. Sim. Temos já então alguma... Querem participar? Comentar algo sobre o Comer Nada? Então... Com fome, hã? Bom, então também chegamos agora às 9h30. Então agradecer a Pablo, a vocês, a Luiz Felipe. E o retorno agora nas atividades vai ser a partir de... Então, um aviso aos navegantes. A nossa próxima atividade vai ser dia 1º de março,
vai ser o lançamento do Enapol. A gente vai fazer uma transmissão aqui desde a sede da nossa sessão, um evento que vai ser, enfim, todas as Américas, o lançamento do Enapol, dia 1º de março, quarta-feira, 8 horas. E logo em seguida, dia 8 de março, vamos dar início à leitura comentada do Seminário 16, que é o seminário que vamos estar trabalhando ao longo do ano, em vista das nossas jornadas no final do ano, em novembro. Então, sejam todos bem-vindos à nossa sessão. Vocês precisam ver como está linda nossa biblioteca, nossa livraria. Sejam muito bem-vindos presencialmente e continuam quem está na lista Mailchimp, podendo acompanhar online. Então, mais uma vez, fica aqui o convite e até o dia 1º, depois até o dia 8. Boa noite. Até lá. Boa noite, obrigada. Boa noite. Agora vamos aos comes e bebes, né? Boa noite.